Salmo 139, do verso 7 até o 12, a gente lê assim: Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são da luz. Um dos elementos interessantes do Salmo 139 é uma espécie de simetria. São muitas palavras e ideias que são repetidas ao longo de todo o Salmo, criando uma coesão muito interessante nesse Salmo. A gente já viu que o verso 1 e o verso 23 repetem os mesmos verbos, o verbo examinar e o verbo conhecer. Mas, por exemplo, o verso 3 e o verso 24 repetem a palavra caminho. O verso 1 e o verso 21 repetem o tetragrama sagrado, o nome de Deus. O verso 2 e o verso 21 repetem o verbo levantar-se. O verso 6 e o verso 14 repetem o verbo conhecer, o verbo se maravilhar e a palavra todo, do hebraico kol. O verso 2 e o verso 17 repetem a palavra pensamentos. O verso 7 e o verso 13 repetem uma ideia de quebra de seção. O verso 7 é uma quebra de seção porque tem uma pergunta. E o verso 13 é uma quebra de seção porque tem uma mudança drástica de tema. O verso 2 e o verso 18, eles repetem a mesma ideia. No verso 2, a ideia de se levantar, e no verso 18, a ideia de acordar. E nessa ideia de construção simétrica do Salmo, alguns vão argumentar que o verso 10 seria o centro dessa primeira seção do verso 1 até o 18 do Salmo 139. Porque nesse verso, no verso 10, diz assim: A tua mão me guiará e me susterá. A ideia de que a mão de Deus é que conduz todas as coisas, de que a mão de Deus é que está protegendo e guiando todas as coisas. E aqui a gente tem uma ligação interessante entre o Salmo 139 e o Salmo 138. O último verso do Salmo 138, que a gente já falou aqui numa das nossas meditações, diz que nós somos obra da mão de Deus e estamos seguros na mão de Deus, e o salmista pede para que Deus não relaxe a mão para que a gente escorregue. E aqui no Salmo 139 diz que a mão de Deus é que guia e que nos sustém. Ou seja, nesses dois salmos, a mão de Deus tem um papel preponderante no cuidado que Deus tem com as suas criaturas.